Alô pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou compartilhar com vocês aqui, na verdade, essa aqui é uma questão do livro do David Johnson. Foi até uma solicitação de uma aluna inscrita aí no canal, né? A Caroline, né, pediu para dar esse suporte a ela. Embora ela até já fez a prova dela, mas eu achei interessante a questão e aí eu vou estar compartilhando com vocês aí a resolução dessa questão, beleza? Essa questão aqui, ela tem aqui ela tem três alíneas, né? A, B e C. E para cada uma delas, ela define aí um determinado valor para os parâmetros desconhecidos aqui do circuito, que no caso aqui é esse resistor e esse fator multiplicador aqui esse ganho, né, por assim dizer, dessa fonte controlada por tensão. Então aqui nós temos uma fonte controlada por tensão e a tensão que controla ela é a tensão aqui nos terminais desse capacitor, né, a tensão V1, e ela tem aqui um ganho, né? Esse ganho ele vai variando aqui, né, de acordo com as questões, com os dados aqui do problema, né? Essa resolução que eu fiz foi baseando nos dados da letra A aqui, onde o valor de R aqui é de meio ohm e esse Mi, né, que é o ganho, é o fator multiplicador aqui, né, da tensão que controla essa tensão dessa fonte aqui, é de 2, né? É um valor adimensional. Pois bem, ele diz aqui que ele quer que calcule a expressão matemática, né, que define aí o comportamento da corrente I, que é essa corrente aqui, para não ter maior que zero. E o problema diz também que não há energia inicial armazenada. Isso quer dizer que, inicialmente, os capacitores aqui, né, não estavam carregados, né? Então, isso é uma informação muito importante. A maneira como a gente vai calcular, né, fazer os cálculos dessa questão, vai ser com base aí nos métodos já conhecidos aí, né, de análise de circuitos, né? No caso aqui, poderia se aplicar superposição, equação de malha, e Thevenin, Norton, mas eu aqui optei por trabalhar com a equação dos nós, né, a lei de Kirchhoff para a equação dos nós. Mas antes de começar a levantar essa equação, uma coisa que é importante é extrair algumas informações do circuito, até mesmo para nos dar um norte de como iremos raciocinar. Até porque, qual é o nosso foco? O nosso foco é conhecer aí a equação que modela o comportamento dessa corrente I, que está aqui. E se a gente observar, essa corrente I, ela tem uma relação aí com a tensão nos terminais desse capacitor, né, que está nessa malha aqui, isolada aqui. Então, eu tenho que criar condições no meu raciocínio e montar as equações direcionando para aquilo que o problema está querendo de informação. Até mesmo para não ficar fazendo cálculos desnecessários e nem ficar inserindo mais variáveis no meu circuito, dificultando ainda mais a minha análise. Então, como eu vou analisar por nó, então eu tenho o seguinte. Eu chamei aqui esse ponto aqui de nó Vx. Como eu tenho aqui esse capacitor aqui, né, interligando esses dois nós aqui, eu defini aqui uma tensão aqui, né, eu considerei aqui uma variável chamada tensão Vy, defini aqui, né, alguns sentidos de corrente, né, corrente aqui no capacitor C1, corrente C2. E aí vamos ter o seguinte, a corrente nesse ramo aqui referente ao capacitor C1, ela é igual, aqui eu não coloquei, mas aqui tem um C, tá? C, que é o valor da capacitância, que é de C1, dV vezes a taxa de variação da tensão nos terminais dele. Mas como aqui é um farad, aí eu não coloquei aqui, né, não representei aqui
o C aqui, mas poderia ter feito. De igual modo ocorre aqui em C2. Né? E aí eu fiz uma enumeração aqui só para poder, né, ter alguma referência. Depois, o que eu trabalhei aqui? Eu busquei aqui relacionar essas tensões aqui, que foram as novas variáveis criadas, com dados que vai ser mais relevante na hora de fazer o cálculo e que está mais próximo da relação ali entre a grandeza que se deseja ser calculada, que no caso é o I, a corrente aqui nesse resistor de 2 ohms. Então, se a gente olhar para o circuito, a gente vai ver que a tensão Vx ela pode ser obtida aqui pela a tensão aqui nesse terminal, né, considerando aqui como referência, né, então a tensão nesse nó, que é 2V1, mais a tensão aqui nos terminais desse capacitor, que é o Vy. Então, Vx é igual a 2V1 mais Vy. Mas Vx também pode ser calculado olhando aqui para esse ramo aqui, onde aqui nós temos uma corrente, né, IC1, passando por um resistor, então eu tenho uma queda de tensão aqui, né? E aí o meu Vx fica sendo igual a V1, que é a tensão nos terminais do capacitor, mais a queda de tensão nesse resistor aqui, que eu botei aqui 1 vezes IC1. Então eu tenho aqui, né, mais duas informações, né, do problema. Uma outra informação está relacionada à grandeza que nós queremos calcular, que é o I. Se a gente observar, essa fonte controlada ela está em paralelo com esse resistor. Então, como ela é uma fonte de tensão, então fica aqui, a gente consegue, aplicando a lei de Ohm, saber que a corrente I é o resultado da tensão da fonte controlada dividido pela resistência desse resistor aqui. Então, fazendo essa continha aqui, a gente chega aqui nessa igualdade aqui, de que a corrente I é igual à tensão V1. Então, observa que isso aqui já dá um bom direcionamento para a gente poder fazer os nossos cálculos, sabendo que aquilo que a gente está querendo encontrar existe uma relação muito direta com a tensão nos terminais do capacitor. Então, I é igual a V1. Aí, agora que eu levantei esses dados aqui, eu vou fazer algumas... tentar ir... lembrando que aqui eu tenho duas variáveis desconhecidas, né, o Vx, né, e o Vy, né, que não tem uma relação muito direta com a corrente I, né, da mesma forma como o V1, né, que tem uma relação bem direta aqui. Então a ideia é tentar buscar essa aproximação aí, né, relacionar essas tensões Vx e Vy com V1. E como é que eu faço isso, né? Eu faço algumas manipulações matemáticas aqui. Veja que Vx eu posso calcular dessa maneira e Vx eu posso calcular dessa outra maneira. Então, se Vx é igual, existe uma igualdade, então eu posso comparar essas duas equações. Então, quando eu faço essa comparação e trabalho, veja que eu já eliminei aqui a variável Vx. Está apenas aqui sobrando a variável Vy. Isolando o Vy, eu tenho que Vy fica em função de V1. Então, perceba que a gente já consegue reduzir ainda mais, né? Ou seja, a gente consegue chegar muito mais próximo aí da relação direta daquilo que a gente está querendo calcular. Então, simplificando aqui, nós temos que a tensão Vy é igual à taxa de variação de V1 menos V1. Então, nomeei aqui como 6. Agora, depois de tratar os dados que o programa me fornece, eu vou agora analisar o nó Vx. Vou levantar a equação do nó Vx. A equação do nó Vx é dada por essa expressão aqui. Aqui vai ficar 2Vx, por quê? Quando a gente monta a equação, você sabe que essa tensão vai ficar dividindo esse resistor aqui. Então, Vx dividido por meio é igual a 2Vx. Tá? Mais a corrente em C1, né, está saindo do nó. Eu costumo convencionar que a corrente saindo do nó ela é positiva, né? O sinal algébrico dado a ela é positivo. E temos aqui uma corrente em C2 aqui saindo. E
também, né, como há uma relação aqui nessa análise nodal, essa tensão aqui da fonte vai estar sobre essa resistência também, com valor negativo, porque eu estou analisando 9x. Como ela vai passar para o segundo membro, ela vai ficar com sinal positivo. Substituindo aqui né, o Vx aqui, né, pela expressão que a gente já obteve lá no início, né? Então eu faço aqui eu abro aqui o circuito, né? Então, 2 vezes Vx é igual a V1 mais 1 IC, né? IC1, mais IC1, na verdade aqui é IC2 aqui. Não, desculpa, é isso mesmo. IC1, né, que é da expressão aqui, né? IC1 mais o IC2. Quem é o IC2? IC2 é a capacitância do capacitor C2 vezes a taxa de variação da tensão nos terminais do capacitor. Como C2 é igual a 1, Faraday, então eu não coloquei aqui. Então fica a taxa de variação de VY. Sendo que VY também pode ser colocado em função de V1. Então eu novamente faço outra manipulação matemática, agora substituindo alguns valores não substituídos anteriormente. Lembrando que C1 está relacionado com a tensão V1. E aí você observa que toda a equação ela fica em função de V1, o que é muito importante para a gente, né? Porque V1 tem uma relação direta com a grandeza que queremos calcular. Então, trabalhando aí a expressão, né? Resolvendo aí os termos, chegamos à equação diferencial do circuito, que é uma equação diferencial de segunda ordem. Como sabemos que V1 é igual a I, e o que nós queremos calcular queremos conhecer é a equação que modela o comportamento da corrente I, então não faz muito sentido eu calcular V1 para depois calcular I, se eu já posso calcular direto. É claro que em alguns casos não vai ser possível fazer assim direto, mas nesse caso aqui, devido à topologia do circuito, ele me permite eu já fazer o cálculo, né, já encontrar a solução dessa equação diferencial diretamente em função da variável que o problema está querendo conhecer. Então, fazendo as substituições, eu tenho aqui a equação diferencial, tendo como variável, né, a corrente, né, que passa lá no resistor de 2 ohms. Para resolver essa equação diferencial, né, usamos aí a equação característica para definir a resposta natural, né? Lembrando que uma solução completa de uma equação diferencial ela é dividida em duas partes. Ela é o somatório da resposta natural mais a resposta forçada. A resposta natural ela não depende do sinal de entrada. Ela depende apenas da topologia do circuito analisado. A resposta forçada ela é a condição de regime, né? Quando ela atinge seu estado de regime permanente. E para obter a resposta forçada é só a gente olhar para a igualdade. Como a igualdade aqui é uma constante, então uma possível solução para a resposta forçada também será uma constante. Isso depois eu vou mostrar aqui. Então, calculando aí a resposta natural, né, usando aí a equação característica, usando a equação de segundo grau, chegamos aqui a uma raiz complexa. Já existe, né, uma equação que modela, né, o comportamento que já serve, na verdade, como resposta para a resposta natural quando as raízes elas são complexas, que é essa estrutura aqui. Tá? Então, a estrutura da resposta natural, quando a raiz da equação aqui do segundo grau ela é uma raiz complexa, então a resposta ela vai ter uma estrutura como essa aqui. E nós temos aqui, né, as constantes que ainda temos que definir quem são elas. E aí paramos por aqui momentaneamente, né, a equação aqui da resposta natural. A resposta forçada, como eu falei, quando a gente olha para o segundo membro da equação diferencial,
ele vai nos dar um norte de qual vai ser uma possível solução forçada para essa equação diferencial. Então, como aqui é uma constante, então, e o sistema é um circuito linear, então entende-se que se a saída é uma constante, a entrada é uma constante, a saída também tende a acompanhar as características do sinal de entrada. Então, uma hipótese de solução é considerar uma constante aqui e substituir dentro da equação diferencial. Quando fazemos isso, chegamos aqui, né, eu tomei aqui, né, a letra B, mas poderia ser qualquer outra letra, tá? Então, sabemos que esse B aqui vai ser igual a 12. Então, a minha resposta forçada é 12. O que isso quer dizer? Quando o meu sistema estiver na sua condição de estado permanente, de regime, a corrente lá no indutor, a corrente I, ela vai ser igual a 12 amperes. Então, minha resposta completa, como eu havia falado, é a soma da resposta natural mais a resposta forçada. Então, a minha resposta natural é essa aqui, essa expressão, mais a minha resposta forçada, que é essa constante aqui. Como eu tenho apenas uma equação e duas variáveis aqui, dois termos desconhecidos, fica impossível de ser resolvido, né? Eu preciso pelo menos conhecer um deles. Para poder resolver isso aí, usamos um outro artifício. Criamos uma nova equação, porque aí tendo duas equações com duas variáveis, é possível aí o problema ser solucionado. Então, uma forma de criar uma nova equação é derivando a função, né, principal aqui. Então, quando eu derivo essa expressão, eu vou ter essa outra equação aqui envolvendo as mesmas constantes existentes na equação aqui de t. Para que eu consiga realizar essa operação aqui, né, definir o valor dessas constantes, eu tenho que me remeter às condições de contorno do problema. Como o problema diz que, né, o sistema está desenergizado, não tem energia armazenada, então a corrente inicial lá, I, vai ser igual a zero. Né? Lembrando que a tensão V1 está relacionada com a tensão nos terminais do capacitor. Né? Então, se o capacitor não tem energia armazenada, então ele não tem tensão, a tensão dele é nula. Se a tensão dele é nula, eu não tenho tensão, eu não tenho corrente aqui circulando. Então, meu I de zero é igual a zero. E minha taxa de variação de corrente no instante zero também será zero, por motivos semelhantes, tá? Por quê? Como é que eu encontraria essa taxa de variação da corrente? Veja que, como a corrente I está relacionada à tensão V1, e como a definição aqui da corrente IC1 é igual à taxa de variação de V1, então eu posso substituir aqui que em vez de ser dIV1 dt, poderia ser dI dt. Como a corrente inicial é zero, então eu vou ter que a minha taxa de variação da corrente no instante zero é igual a zero. Substituindo esses valores aqui nas expressões, né, no instante, considerando o instante zero, então quando eu estou no instante zero, a minha função seno ela é zerada, né, anulada. A minha exponencial ela vai a 1 e só resulta aqui, né, o K1 mais o 12, que é o que está aqui. Então K1 é igual a menos 12. Fazendo a mesma coisa aqui para essa equação, eu vou ter que K2 é menos K1, né, é igual a zero, logo K1 é igual a K2, então K2 é igual a menos 12. Se K2 é igual a menos 12, temos aqui, substituindo, né, as variáveis na função, né, aqui da resposta completa, colocando em evidência aqui, né, vamos chegar nessa expressão. Então, essa equação aqui, ela é a equação que modela o comportamento da corrente I. Eu cheguei a montar uma simulação e eu vou mostrar aqui para vocês essa simulação. Então eu tenho aqui o circuito, né, simulado. Né? Aqui eu tenho os instrumentos de medições. Né? Aqui está medindo a corrente I. E aqui esse simulador ele me permite escrever
a equação, né? E aí quando eu rodar aqui, quando eu rodo aqui o simulador, eu tenho aqui um prove que ele vai me dar, vai gerar um gráfico, né? E aí eu vou ter o gráfico produzido pela equação e eu vou ter o gráfico obtido por meio da medição da corrente aqui, por meio desse instrumento, que é diretamente aqui do circuito. Então, se o cálculo que foi feito está correto, então eu plotando as curvas, né, no mesmo gráfico, elas vão ficar sobrepostas, né, que é como está aqui. Então, veja aqui, ó, se eu pegar o cursor e colocar ele aqui em qualquer posição, ó, ele vai me dar os valores iguais. Ó. Ele está medindo a mesma coisa. Então, isso quer dizer que a equação que foi calculada, né, foi obtida através de cálculo, ela está correta, né? Porque ela plota aqui, né? Ela gera um sinal, uma curva, que é igual ao sinal medido no circuito. Então, pessoal, isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Então, caso vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Se foi relevante para vocês aí a informação, deixe aí nos comentários, né? E caso tenha alguma dúvida, né? Também deixe aí nos comentários que eu tento explicar para vocês, né? E até uma próxima. Se vocês tiverem alguma questão aí, quiser tirar dúvidas, né? Envia para mim, tem o meu e-mail aí na descrição do vídeo. E aí eu tento resolvê-las para vocês e faço um vídeo explicando. Então, até uma próxima.